Você já pensou em ser perseguido e afrontado por ser zeloso para com as coisas de Deus e a palavra de Deus? E um cristão, um homem, uma mulher de Deus, pode passar pela depressão? Se você quiser ouvir biblicamente sobre estes assuntos, fique conosco até o final deste vídeo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. Olá, graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio. Esse é o seu canal Sentinelas da Teologia, um canal de escola bíblica do Rio Grande do Sul. E hoje estaremos abordando a lição de número 4 da revista do terceiro trimestre de 2021, onde nós estamos vendo, os planos, o agir de Deus para com o seu povo. E hoje nós vamos falar sobre Elias e os profetas de Azerá e os profetas de Baal. E antes de nós seguirmos esse vídeo, eu quero fazer um desafio para você que ama a Bíblia e você que ama a Escola Bíblica Dominical. Se você ama as Escrituras, então nos ajude a divulgar cada vez mais essa maravilhosa palavra. Seja um missionário. Como é que você pode nos ajudar? Se inscreva no nosso canal. Quanto mais inscritos nós tivermos, mais recursos nós teremos para poder divulgar e estar disseminando essa palavra tão maravilhosa, professor Daniel? E também deixa aquele like missionário, porque cada vez que você curte nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube. E também deixa o seu comentário, a sua pergunta, o seu questionamento. E também compartilhe com seus irmãos, com o grupo de WhatsApp da sua igreja, da sua classe de escola bíblica, e você vai estar nos ajudando a divulgar a maravilhosa palavra de Deus. A lição de hoje, então, é a lição de número 4, que fala Elias, os profetas de Azerá e Baal. E retomando o vídeo passado, para linkarmos com a aula de hoje, nós falamos do vídeo passado que Elias, ele foi a resposta de Deus para combater a idolatria do coração do rei Acabe e também do coração do povo de Israel, que viviam nesse momento aí, haviam abandonado a Deus, abandonado a lei de Deus, e isso havia causado um vazio no coração deles, e esse vazio então eles procuraram preencher justamente com a idolatria, porque onde há vazio, há uma porta aberta para entrar a idolatria. E como já dizia o filósofo cristão Dostoiévski, o homem tem um vazio do tamanho de Deus. E tentar preencher esse vazio com outras coisas não funciona. Porque nada é maior do que Deus. Nada é maior do que Deus. E foi o que aconteceu com Acabe e o povo de Israel, as 10 tribos do norte, que estavam mergulhados na idolatria justamente por causa disso. E lembrando que a idolatria, ela não é algo físico, somente algo físico. A idolatria, ela pode ser algo camuflado no coração, e aí a pessoa ela é aprisionada. E nós queremos nos deter na aula de hoje em 2 momentos. O primeiro momento é Elias confrontando os profetas de Azerá e Baal, e no segundo momento falaremos da depressão de Elias, as causas que levaram Elias a essa depressão e como Deus agiu para tirar Elias dessa situação. O interessante, professor Daniel, que o contexto bíblico vai mostrar uma situação tão drástica do povo de Deus, da nação do povo de Israel, que ficou insustentável. O povo estava com o coração tão dividido que agora chegou o momento de decidir. O que eles iriam servir? Ou serviriam a Baal, ou serviriam o Deus de Israel. Aí vem o profeta Elias para mostrar e trazer a atenção para o povo quem era o verdadeiro Deus. E foi justamente este o desafio que o profeta Elias vai lançar a Acabe. O profeta Elias chama Acabe e manda Acabe reunir o povo no Monte Carmelo. E ali então Elias iria confrontar o povo de Israel, iria confrontar Acabe, iria confrontar os profetas de Baal e Azerá com
a palavra de Deus, com o agir de Deus, com a soberania de Deus. E é exatamente o que acontece. Elias então, Acabe então ouve Elias, reúne o povo no Monte Carmelo, e aqui é interessante, Anderson, porque mesmo Elias não sendo bem visto por Acabe, mas de alguma forma Acabe ainda dava ouvidos a Elias, porque querendo ou não, Elias era o homem de Deus que estava sendo usado por Deus para repreender Acabe. E quando Deus usa alguém para repreender, por mais que as pessoas não queiram ouvir, elas são obrigadas a ouvir. Porque entre o juízo de Deus ou o perdão de Deus, existe a oportunidade de se ouvir o Evangelho, a oportunidade de se mostrar aonde está o erro, para que então a pessoa possa ou se arrepender ou não. No caso aqui, nós vemos que houve duas situações bem distintas, né, Anderson? Uma foi com relação ao povo, porque o povo estava, o texto bíblico vai dizer que o povo estava com o coração dividido, ora o povo adorava a Deus, ora o povo adorava Baal. Por outro lado, Acabe já estava totalmente mergulhado na idolatria. Ele já havia esquecido, abandonado a palavra de Deus e esquecido o Deus de Israel. Então, nesse momento, Acabe estava apostatado da fé. Jezabel nem falar, porque Jezabel não pertencia ao povo de Deus, então ela não tinha esse compromisso que os israelitas e o rei Acabe tinham, né? Então a Jezabel é um caso à parte, mas de qualquer forma foi uma pessoa que entrou no meio para contribuir com a corrupção do coração, principalmente de Acabe. Então nós vemos aqui o desafio que foi lançado por Elias para confrontar os profetas de Baal e Azerá. A primeira ação de Elias nesse desafio lançado contra os falsos profetas foi reparar o altar, mas o altar aqui está relacionado à questão da aliança, que é justamente o que Elias vai se queixar quando, por motivo da perseguição, ele se esconde e Deus vai dizer o que faz a Elias, ele vai dizer: Senhor, o povo quebrou a aliança. Então é justamente esse é o ponto que Elias está restaurando aqui. Quando fala em altar, até porque, né, Anderson, como tu havia comentado, não havia altares em Israel para holocausto nessa época. Por quê? Porque todo o sacrifício se concentrava no templo, e o templo nessa época estava a pleno vapor na sua funcionalidade. Então, quando Elias vai reparar o altar, na verdade Elias está trabalhando de forma simbólica a reparação da aliança, a reparação do culto, a forma correta de se adorar a Deus através dos elementos presentes ali, que é o altar, que é o sacrifício. Isso por quê? Porque nós vemos que muitos pregadores fazem como se fosse algo místico em cima desse altar. Como se houvesse um altar em Carmelo que havia sido destruído. Os altares que havia no Carmelo eram os altares de Baal, de Baal, os altares exato. de Azerá. Nós vemos que o altar, que era o altar de sacrifício, esse estava lá no templo em Jerusalém. Então só havia um altar, que era o altar no templo. Então quando a Bíblia diz ali, e Elias restaurou, refez o altar, que está dizendo, Elias restaurou a adoração conforme a lei de Deus ensinava, que era a adoração através do sacrifício. Então ele estava restaurando uma adoração que havia sido esquecida, que era a adoração ao verdadeiro Deus de Israel. Ele vai construir, ele vai pegar 12 pedras, representando, né, que cada pedra é uma tribo de Israel, mostrando a união da tribo, a união da nação de Israel unida com um só propósito, com o único Deus, adorando ao único e verdadeiro Deus. E vejam bem, o interessante é que Elias pega 12 pedras representando as 12 tribos. Mas vem cá, não eram só 10 tribos, porque no Rio do Norte, embora houvesse essa divisão, Deus ainda via o povo como um todo. Exato. Como um todo. Por quê? Porque a aliança de Deus não foi só com 2 tribos, a aliança de Deus foi com as 12 tribos. Então, o altar, ou a adoração, ou o culto de Israel num todo é que deveria ser restabelecido. Anderson, diante de tudo que nós estamos falando,
de tudo que ocorreu nesse momento. Elias ora a Deus, os profetas de Baal oram ao seu Deus, os deuses de Baal, os deuses dos profetas não respondem e o Deus de Israel responde. Qual é a lição, Anderson, que nós podemos tirar desse contraste entre a falsa e a verdadeira adoração? A primeira lição que nós podemos enxergar, muito nítida, por você utilizar como subsídio na sua turma da escola bíblica, ou você que ama a palavra de Deus, já é a situação espiritual da adoração de Israel. Que o povo estava dividido, o povo não sabia quem adorar e quem adorava. O povo não conhecia mais o Deus de Israel. E o povo não sabia, não enxergava que eram falsos aqueles deuses, que eram Baal e Azerá. Olha só a situação de cegueira espiritual do povo de Israel. Porque eles não conheciam mais o verdadeiro Deus de Israel e não tinham discernimento que aqueles deuses, aqueles profetas de Baal eram um falso Deus. E trazendo isso, nós percebemos hoje uma geração, um cristianismo que às vezes não sabe o Deus que está adorando. Porque não conhece o Deus da Bíblia. Adoram, cantam, mas não conhecem biblicamente, verdadeiramente, o Deus que se revela através da sua palavra. Conhece o Deus que homens falaram, mas não o Deus bíblico. E isso que foi a causa dessa cegueira espiritual na adoração de Israel. Porque como eles não conheciam biblicamente o Deus que eles serviam, eles não tinham condições nem de discernir o verdadeiro do falso. Então a triste situação de quando o povo que se diz povo de Deus não sabe quem está adorando. Então nós precisamos, primeira coisa, conhecer o Deus que nós servimos, entendê-lo biblicamente, que se revela para que nós adoremos a Deus biblicamente. E assim, pastor Daniel, o nosso conhecimento, a nossa percepção, os nossos conceitos de Deus refletem a nossa adoração. Por isso que nós vemos tantas inovações, tantas bizarrices em cultos de pessoas que não conhecem o Deus que estão adorando. Não conhecem o que Deus, na sua palavra, ele declara, expressa o que é um verdadeiro louvor. Então nós vamos ver que, diante dessa situação, Deus precisa levantar o profeta Elias para chamar o povo e vamos ver agora quem é o verdadeiro Deus. Se é Baal, que é o Deus dos profetas de Baal, 450 profetas, né? Ou o Deus de Israel, que era o Deus de Elias. E nós vamos ver que tanto Elias quanto os profetas de Baal constroem o altar. Os profetas de Baal vão colocar o sacrifício, um animal, vão clamar por toda a manhã. Clamaram. A Bíblia vai dizer que eles se cortavam, se mutilavam e nenhuma resposta. Isso nos diz o quê? Que não existe outro Deus além do nosso Deus. Existem conjecturações, existem criações humanas, mas não existem outros deuses. É por isso que nós não podemos dizer que teve uma disputa entre o Deus de Israel e Baal. Não, Baal não existia. Baal era uma criação humana. Então nós vemos que aqueles 450 profetas clamaram, se mutilaram, gritaram e nada aconteceu. Aí quando chega o momento de Elias clamar por verdadeiro Deus, nós vamos ver que Elias ele vai fazer algo que era muito além do que o povo esperava. Ele vai jogar água sobre o sacrifício. Ele vai fazer um rego, uma vala na volta do altar e vai encher de água. Ele vai encharcar a lenha, encharcar as pedras, como quem diz, na água pode pegar fogo? Não. E era uma afronta, porque assim como Azerá, na verdade Baal, né, que Azerá era o deus da fertilidade. Baal, que era o deus da chuva, exato, o deus do trovão. Elias estava confrontando o poder desse Deus que os profetas de Baal adoravam, né? E para mostrar um milagre, ó, até mesmo na água, o nosso Deus vai ter poder de derramar o fogo. E nós vamos ver que Elias clama a Deus, uma oração convicta, com fé, porque Elias cria no Deus que servia, Elias não conhecia Deus só de ouvir falar, mas Elias conhecia de fato o Deus de Israel. Então quando Elias ora com convicção, porque Elias sabia a quem ele estava se direcionando, que era o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus vai mandar fogo, que vai consumir o holocausto, o animal, vai consumir
a lenha e vai consumir as pedras e vai lamber a água, ou seja, vai consumir água, pedra, todo o holocausto. Mostrando, né, o poder, quem era de fato o verdadeiro Deus que o povo deveria adorar. E essa questão hoje, professor Daniel, de responder com fogo, nós vemos que Deus sempre responde a verdadeira adoração com fogo. E nós vemos que essa adoração, quando você simbologia do fogo, o Espírito Santo é o que conduz a verdadeira adoração, e é o Espírito Santo que, quando nós oferecemos uma adoração verdadeira, com consciência do Deus que nós servimos, com temor, com reverência, com honra a Deus, esse Espírito Santo eleva até Deus essa nossa adoração. E é interessante nós destacarmos aqui uma cultura pagã sendo disseminada através de Acabe, institucionalizada no meio da cultura judaica. E nós podemos trazer para os nossos dias, Anderson, a cultura secular e a contracultura cristã. Nós só podemos vencer a cultura secular através da mensagem da palavra de Deus. Não existe outro meio, não existe outro jeito de nós avançarmos, mudarmos uma cultura pagã, corrompida, idólatra, a não ser com o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Por que o povo estava na dúvida? Por que o povo estava adorando a Baal e adorando a Deus? Porque o rei havia imposto para eles essa nova forma de culto, essa nova forma de adoração, e por eles não estarem, como tu falou, balizados na lei, não tinham conhecimento de Deus, se deixaram levar por essa cultura. Como é que Elias combate esta cultura? Através do ensino da palavra de Deus. Porque nós nos preocupamos, Anderson, porque está vindo uma geração muito bem treinada, uma geração muito bem preparada, com seus valores distorcidos, com suas ideologias distorcidas, e estão doutrinando o povo. E até mesmo muitos cristãos estão se deixando levar, por quê? Porque falta liderança bíblica, falta pastores comprometidos com o ensinamento bíblico, porque quando há uma estrutura sólida, balizada na palavra de Deus, nada entra. É um escudo, por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, né, no revestivo das armaduras de Deus, e uma das armas é o escudo, ou seja, a palavra de Deus. Porque quando vem qualquer seta, qualquer ideologia, qualquer pensamento, qualquer cultura contrária à ética e à moral, não passa, não entra no coração, porque está blindado. Não é à toa que o Davi vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o princípio da derrota do paganismo passa pelo verdadeiro conhecimento de Deus, que aqui se mostra através do fogo que desce e consome aquele holocausto, e o resultado foi que Elias se agiganta, né, e faz até mais do que era para fazer, porque Deus não manda ele matar os profetas de Baal. E o povo, diante disto, o povo então cai em si e diz: realmente, só o Senhor é Deus. Só que acontece uma outra situação, Anderson, que aí nós já entramos, linkamos. Não sei se você quer fazer mais um comentário com relação a esse tópico 1. Então já vamos linkar com o tópico 2, que, olha que interessante. Olha as coisas que Elias fez. Elias orou, Deus respondeu com fogo, Elias matou todos os profetas de Baal e Azerá. E agora, Elias ele é ameaçado por Jezabel. Por quê? Porque quando Acabe viu tudo aquilo que aconteceu, Jezabel não estava presente, só Acabe que estava e o povo reconheceu que realmente Deus era Deus. Mas Acabe não se dobra. Acabe não se arrepende. Acabe não muda a sua forma
de agir. Pelo contrário, ele permanece pior ainda. Porque ele vai até Jezabel e diz: olha, Jezabel, o Elias matou os teus profetas. E isso trouxe uma indignação no coração de Jezabel, que mandou avisar Elias que, da mesma forma como Elias fez, fariam com ele. E Elias, então, diante de tudo que já havia feito, o que ele faz? Ele foge de Jezabel, e aí é que nós entramos no tópico 2, a depressão de Elias. Ainda que alguns vão dizer que não, que o que Elias teve não foi depressão, porque a depressão não é coisa de Deus. Lembrando, irmãos, que a depressão é algo que faz parte da estrutura humana, porque ela não é só espiritual, a depressão também é física. Física e emocional. Emocional, e às vezes por um momento de fraqueza, momento de cansaço, de desgaste, como era o que Elias estava enfrentando, porque, vejam bem, Elias passou o dia inteiro no desafio com os profetas de Baal. Elias, ele correu aproximadamente 25 quilômetros atrás de Acabe para avisar que a chuva estava chegando. E mais, Elias, depois que foi ameaçado por Jezabel, ele caminha aproximadamente 6 quilômetros em direção à Judéia, em direção ao território de Judá, e depois ainda vai para o deserto. Então, fisicamente, Elias estava esgotado, mas também tinha um cansaço emocional, porque a pressão psicológica, ele estava sendo ameaçado de morte. E mais, ele viu tudo que Deus fez e o coração de Acabe não mudou, e o coração de Jezabel não mudou. Ou seja, Deus me trouxe aqui para fazer esta obra extraordinária e o coração desses homens não mudam. O povo reconheceu que Deus era Deus, mas cada um foi para suas casas, e pelo que se percebe, nada mudou depois disso aí. Então, olha quanta coisa passava. Elias sentia no corpo o cansaço, na mente o esgotamento emocional, e espiritualmente esse conflito, né? Pô, Deus operou grandes maravilhas no Monte Carmelo, mas o coração de Acabe não mudou, Jezabel se converteu. Então vem toda esta frustração, esse desânimo, que acaba numa depressão. Porque os sintomas aqui, Anderson, tu que é da área da ciência, né, sabe muito bem disso e pode falar melhor do que eu, os sintomas aqui são claros de depressão. Ele pega a morte. Não é assim? Ele senta lá, dorme e pega a morte sobre si. Então, é possível, Anderson, um homem de Deus como Elias passar por essa situação que ele passou? E aqui é muito interessante isso aqui, você que nos assiste, você professor da escola bíblica, nós ressaltarmos que aqui é uma situações que joga por terra a teologia do triunfalismo, a teologia da glória. Por quê? Porque nós vemos Elias, nós vemos que a caminhada cristã não é só de glória e glória, não. Glória que eu digo diante dos homens, de status, de grandeza, não. Nós vemos que no momento Elias estava numa posição elevada, combatendo os profetas de Baal, de Azerá, matando todos os profetas, o povo reconhecendo o Deus de Israel através da vida, da oração de Elias. Ou seja, no momento Elias estava num momento de glória diante do povo, e agora Elias estava sozinho, fugindo, cansado, fadigado e psicologicamente abalado. Então nós vemos que a caminhada cristã, meu amado irmão, não é só de triunfos, não é só de alegrias, não é só de vitórias, não é só de glórias, mas sim, nós, homens de Deus, mulheres de Deus, passamos por momentos difíceis, como Elias. Nós vemos que às vezes, né, Deus nos usa, somos homens, mas nada, nós não temos nenhuma garantia que amanhã, ou daqui um pouco nós podemos passar por momentos de aflição, momentos como muitos outros homens de Deus, nós vemos que passaram por momentos, Asaf, Paulo, Davi, passaram por momentos de aflição. E nós vamos ver aqui que o que levou Elias à perseguição, o que levou Elias a ser afrontado, o que levou Elias a ser ameaçado de morte, não foi pecado, não foi coisas erradas que ele havia feito, não foi nenhum crime, mas sim pelo zelo que Elias tinha
para com a verdade de Deus. Então a gente já tem uma outra lição que nós podemos tirar. Porque o próprio Jesus vai dizer que a árvore que não dá fruta, ela não recebe pedrada. Então nós vemos que quando nós somos zelosos, nós tentamos zelar, nós levantamos a bandeira do Evangelho verdadeiro, nós vamos ser perseguidos, pastor Daniel. O pastor Daniel sabe o que é isso. Nós vamos ser afrontados, nós vamos ver muito, vamos ser vistos muitas vezes como radicais. E muitas vezes o zelo bíblico confronta fogo estranho na igreja. Muitas vezes o zelo, levantar a bandeira do Evangelho verdadeiro, vai confrontar modismos e heresias que estão no meio cristão, na comunidade onde nós estamos inseridos. E quando nós vemos com a verdade do Evangelho, a verdade vai trazer à tona as heresias, as mentiras, e isso vai incomodar muita gente. E isso vai mexer com o ego de muitas pessoas, pastor Daniel. E nós vemos que quando nós somos zelosos, pode ter certeza que nós vamos enfrentar oposição, nós vamos enfrentar perseguição, porque, com certeza, não só o reino das trevas, mas nós vamos mexer no ego de muitas pessoas. Então nós vemos que Elias, por ser zeloso ao Deus de Israel, ser zeloso pela verdade de Deus, isso resultou o quê? Em perseguição. E aquele que quer ser zeloso, aquele que tem compromisso com a verdade, tem que estar preparado para ser perseguido. Paulo foi perseguido por isso, Jesus Cristo foi perseguido por isso. Nós vemos que no decorrer da história, o próprio Lutero foi perseguido por isso, o Pai da Reforma. Homens de Deus, por quê? Porque tinha um compromisso com a verdade. Quando nós trazemos a verdade, com certeza nós vamos mexer, nós vamos tocar na ferida de muitas pessoas e vamos chamar muitos inimigos. Pode falar. Paulo vai falar para Timóteo, né? Todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguição. Então você que é professor, você que é pastor, você que tem zelo pela obra de Deus, pela palavra de Deus, saiba que se você ainda não teve esse momento de crise, você vai ter, porque esse momento chega para todos nós. É o que Tiago vai dizer. Elias era o homem que foi, sim, mas ele era um homem como nós, sujeito às mesmas coisas que nós. Então, todos aqueles que realmente têm compromisso com a verdade, vai chegar o momento em que ele precisará, você que é pastor, você precisará ser pastoreado, porque o pastor também precisa ser pastoreado. Exato. O próprio Deus vai servir como uma espécie de pastor para Elias, né? Deus não repreende Elias por estar naquela situação. Pelo contrário, como é que Deus trata a depressão de Elias? Deus envia o anjo para mandar comida para Elias. Elias come e dorme, o anjo acorda Elias come de novo, bebe água, dorme de novo. Ou seja, Deus trata Elias com amor, Deus trata Elias com cuidado, porque sabia que, humanamente falando, Elias estava fragilizado e precisava de descanso. Não é à toa, Anderson, que Jesus, quando estava com seus discípulos, e os discípulos empolgados, né, felizes, assim, animados com tudo que estava acontecendo, Senhor, vamos fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Jesus disse, não pessoal, calma, vamos sentar, vamos comer, vamos descansar um pouco, porque nós precisamos, o ser humano, nós enquanto pessoas humanas, embora o espiritual esteja forte, preparado, o físico, ele precisa estar bem para acompanhar, senão a máquina pifa, não funciona. Então, irmãos, Deus tratou eles com amor, com carinho. Por quê? Porque embora a depressão venha sobre nós, ela tem que vir, mas ela tem que sair. Ela não pode ficar. Nós temos nossos momentos em que nós somos fragilizados, mas é por um momento. Exato. Não é para ficar na mesma situação. Tanto é que Deus, depois que Elias come, descansa, o que Deus diz? Agora tu levanta e vai, porque o teu caminho ainda é muito longo. E Elias, com a força daquele pão, daquela água, Anderson, caminhou 40 dias, Anderson. Olha só que vigor, que renovo Elias recebeu de Deus para continuar
a missão que ainda tinha que fazer. Ainda tinha que ungir Azael como rei da Síria, ainda tinha que ungir o novo rei de Israel e também tinha que ainda ungir um sucessor. Então a obra de Deus na vida de Elias era muito grande e por isso que Elias passou pelo que passou, mas Deus deu graça a ele e ele venceu todos os obstáculos. E assim nós vemos que Elias ele ficou irredutível na verdade de Deus. E quando nós ficamos irredutíveis, isso é coragem. Temos que estar dispostos a passar por afronta. Alguns quando vem a afronta, eles se deixam malhar para com o povo que ouvir. São pregadores que às vezes começam bem, mas chega um momento que eles são levados pelo populismo para pregar e falar aquilo que o povo quer ouvir. Agora, quando nós ficamos, na verdade, irredutíveis, independente do que aconteça, como Elias, nós estamos sujeitos a passar por momentos de afronta e de perseguição. E aqui Elias mostra, como diz o professor Daniel, todas as características de alguém que está depressivo. Porque Elias, ele deita e só quer dormir. E nós vemos que Elias, ele vai desejar, ele vai pedir que Deus o levasse, que Deus, ele pediu a morte para Deus. Mas, novamente, por causa do cansaço físico, por causa da pressão psicológica e por causa do abalo emocional. Porque Elias estava sendo perseguido, Elias estava sendo ameaçado de morte e Elias estava sozinho. Elias pensava que todos, só ele havia sobrado. E nós vemos que às vezes, muitas vezes... Desculpa de interromper, mas olha que interessante, né? Deus podia ter dito isso para Elias desde o primeiro dia. Não, ele não está só. Então, Deus deixou Elias se vitimar todo esse tempo. Só depois que Deus disse, não, Elias, tu não está só. Tu nunca esteve só. Tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E o interessante é que às vezes Deus leva Elias para um breve descanso no deserto. E também na caverna, depois quando Elias chega no monte do Senhor. E às vezes tem momentos na vida do homem da mulher de Deus que ele precisa. Às vezes nós estamos tão ativistas, tantas coisas, nós nos envolvemos com problemas de amigos, de irmãos, de membros. A carga é muito grande, né? A carga é muito grande. E nós temos uma estrutura física que está sujeita a passar por intempéries, de perseguição, de medo, de cansaço, de estresse. E nós vemos que Deus, como diz o Daniel, Deus cuidou de Elias. Elias dormiu, comeu e bebeu. Comeu, bebeu e dormiu. Para depois Deus dizer, levanta Elias e continua porque a tua jornada ainda é longa. E às vezes nós precisamos também, às vezes nós pensamos, como Elias pensava, só eu sobrei, não, tem 7.000 lá. Nós achamos que nós somos únicos. Nós achamos que se nós não fizermos, ninguém vai fazer, pastor Daniel. Não, se eu não estiver lá, ninguém vai... Se eu não pregar, não, calma. Deus tem os seus meios. Somos nós que precisamos do Senhor. Então, às vezes, há momentos, sim, que nós precisamos ir para o descanso na caverna. Ficar em comunhão com Deus, descansando, para receber o trato do Senhor. Para que nós prossigamos. Que tem pessoas que às vezes não. Mas nós vemos, sim, biblicamente, pela narrativa bíblica, que Elias passou por uma depressão. Mas nós vemos que Deus esperou o momento de descanso, de revigorar o homem de Deus, para depois Deus enviá-lo. E uma coisa interessante que eu acho no texto, professor Daniel, que a Bíblia vai dizer que quando Deus fala, quando Elias vai para o monte, para a caverna, Deus vai dizer para Elias, lá no capítulo 19, no primeiro livro de Reis, versículo 11, põe-te em pé, Elias, neste monte, porque Deus iria falar com ele. E a Bíblia vai dizer que passava um forte vento, um vento tão forte que fendia os montes e despedaçava as penhas, mas Deus não estava naquele vento. E a Bíblia depois vai dizer também que depois veio um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E depois veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas depois veio uma brisa mansa e suave. E ali Deus falou com Elias. Porque às vezes nós pensamos que Deus só está em movimentos grandes. Não, Deus só está lá quando a gente tem aquele grande estrondo. Não. E era o que Elias estava acostumado a ver, né? Elias estava acostumado a ver Deus falar, trovejar, Deus agir, Deus enviar chuva. Tudo coisas muito pomposas. E de repente Deus está presente de uma forma que Elias não conhecia. Para mostrar que Deus, como nós falamos numa das lições, a multiforme sabedoria de Deus. Deus tem seus meios. E às vezes nós achamos que Deus só vai estar naquele grande congresso, com aquele pregador de renome, com aquele... Não.
Deus ele fala conosco até numa brisa mansa e suave. E por quê? Porque Elias precisava de algo manso e suave. Ele estava aflito. Elias estava conturbado pela perseguição. E Deus traz refrigério, ou seja, a voz de Deus, através de uma brisa mansa e suave, ou seja, a voz que traz alívio. A palavra de Deus que traz refrigério. A palavra de Deus que traz sossego à vida daquele que está em aflição, pastor Daniel. E Elias estava no lugar certo, estava em Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus. Não tem coisa melhor do que estar no lugar certo. Às vezes nós precisamos deixar o ativismo e irmos para o monte de Deus. Agora na espera, agora eu vou para a presença de Deus. O homem e a mulher de Deus precisa de um... Aqui nós podemos também chamar a atenção do devocional, pastor Daniel. Sim. Porque às vezes nós pregamos sábado, domingo, sexta, mas às vezes nós esquecemos o devocional, aquele momento de para, eu preciso descansar fisicamente e eu preciso ir para o Monte Horebe, ou seja, para os pés do Senhor e deixar que Deus fale comigo através da sua palavra, através do seu Espírito. E às vezes nós estamos tão envolvidos no ativismo, que nós já estamos no piloto automático e esquecemos de ir para o refúgio do Senhor, a presença de Deus, aonde vem refrigério, aonde vem tranquilidade e Deus revigora as forças dos seus. Que Deus abençoe tua vida através desse subsídio e leve esse subsídio até seus alunos, caso você queira, enriqueça suas aulas e nos ajude divulgando esse canal, como já foi dito no início. Te inscreva, deixe o seu like missionário, não esqueça de ativar o sininho de notificação para que cada vez que entrar um novo vídeo você possa receber a notificação e estar nos acompanhando. Que Deus abençoe, esse é o nosso desejo através desta lição de hoje. A graça e a paz, muito obrigado pela sua audiência, esteja sempre conosco, que Deus abençoe e, se Deus permitir, pastor Daniel, até o próximo vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia.